Graça e paz. Meu nome é Juliana da Silva. Eu vim aqui para contar o meu testemunho. Então, tudo começou, eu não lembro bem a data, não lembro bem o ano, mas foi uma época da minha vida assim que eu estava num ministério. Eu não fazia parte de nada, não trabalhava no ministério, eu só ia como membro. Eu tinha uma vida financeira boa, eu tinha muito serviço na oficina, eu tenho uma oficina de costura, estava tudo estável na minha vida. Só que assim, começou com uma manchinha no pé, começou uma coceirinha, mas não é nada. Fui no médico, não é nada. E foi aumentando. E eu deixei pra lá. Achei que era bobagem e fui deixando. E nisso eu me afastei do ministério. Eu fiquei 2 anos e assim, eu me senti muito magoada, porque ninguém do ministério me procurou, lá não tem intercessão, lá tem grupo de oração, tem obreiros. Ninguém nunca me procurou, o pastor nunca me procurou para saber o porquê, né? Mas tudo bem, cada ministério. E assim, eu fiquei muito... Eu achei que eu poderia buscar em casa sozinha, né? Eu achei que eu poderia ler a Bíblia sozinha, que eu poderia orar sozinha, que eu poderia fazer tudo sozinha. Que Deus, aonde eu estivesse, Deus estaria. Isso eu creio nisso. Só que assim, eu também creio que assim, a gente tem que ter uma casa para congregar. Mas na época eu não queria. Porque eu achava que era muito sacrifício para mim. Porque lá eu tinha que me deslocar, eu tinha que ir a pé, na época eu não tinha carro. E cada passo que e foi aumentando. O machucado no meu pé, foi aumentando o machucado na minha mão. E assim, foi muito doloroso, porque cada passo que eu dava, parecia que cortava mais o meu pé. E às vezes eu chegava na igreja, às vezes eu me esforcei para ir algum tempo. Mas cada passo que eu dava, começava a sangrar, doía muito, eu não me sentia bem dentro da igreja, na verdade. Porque às vezes tinha que levantar a mão, eu levantava de mão fechada, para ninguém ver minha mão. Eu não fazia unha, eu perdi todas as unhas do meu pé, todas as unhas da minha mão. E assim, pra gente que é mulher é muito difícil. Porque eu gosto de fazer unha, eu gosto de fazer cabelo, sabe? Então assim, fiquei em casa, continuei trabalhando. Para mim trabalhar era muito doloroso, porque assim, o dia que a mão tava boa, eu trabalhava por 2 dias. No dia que a mão tava ruim, eu dava uma parada. E o pé, ele inchava muito. Meu pé começou a inchar muito. Eu fui no médico, tomei injeção, passei pomada, tomei muito remédio. Só que eu vi que não estava resolvendo. Um dia meu sobrinho chegou, ele sempre falou: tia, vamos na igreja. E eu não vou na igreja. Não vou na igreja. Se Deus tiver que me curar, Ele vai me curar em casa. Eu não vou mais para a igreja. Aí nisso meu casamento começou também ter umas caídas, mas por conta disso, porque assim, eu não me sentia bem do lado dele, porque assim, às vezes ele ia passar a mão no meu pé, eu tirava o meu pé de perto dele, ele ia segurar minha mão, eu não conseguia nem fechar a mão. Era muito doloroso. Para mim lavar uma louça, eu lavava a louça de luva. Para mim tomar banho, eu não podia tomar banho de luva, mas eu passava creme na mão e no pé para poder tomar banho. Para mim lavar o cabelo era uma luta, né? E isso foi passando. Em 2018, eu resolvi vir para Fôlego de Vida, vim fazer uma visita. Mas eu falei pro meu sobrinho: eu só vou hoje, não vou mais. Ele falou assim: tá bom, tia, então vamos, né? Aí ele falou assim: se você não tem fé, vai por mim que a minha fé vai te curar. Eu falei: tá bom. Vim. Cheguei,
Nessa época eu já tinha carro. Deus me abençoou com um carro. Só que eu não conseguia dirigir por conta da minha mão e do meu pé. Eu não conseguia segurar o volante. Pra mim, apertar a embreagem era uma luta com o meu pé. Porque, assim, muitas das vezes, ficava sangue na embreagem do carro, porque sangrava o meu pé. Vim pra igreja com ele me trouxe. E cheguei, sentei, fiquei no fundo. Sentei no fundo, pra ninguém olhar pra mim. Ninguém olhar pra mim. Terminou, passou o culto, começou o culto. Mas eu senti muita coisa diferente. Eu senti muita coisa. Eu senti uma sensação assim que eu não tinha sentido no outro ministério, que lá eu fiquei há 19 anos. Acabou o culto, oraram por mim. Veio os intercessores, oraram por mim. Só que assim, o meu entendimento era assim, se Deus não me curasse naquele dia, eu não ia vir mais. Eu não ia mais para a igreja. A intercessora veio, orou por mim. Só que eu senti algo diferente naquele dia. Terminou o culto, eu sentei lá no fundo. A bispa, que na época era pastora, veio, conversou comigo, meu sobrinho conversou comigo. E ela falou assim, deixa eu ver sua mão e seu pé. Foi aí que ela orou por mim. Sabe? Só que assim, pra mim tirar o sapato foi muito estranho, porque assim, eu não mostrava meu pé pra ninguém, eu só andava de sapato. Fazia uns 3 anos que eu tinha colocado um chinelo. Não usava sandália de jeito nenhum, porque eu não tinha nem a unha do pé. Sabe? Ela olhou, ela não acreditou quando ela viu aquilo. Ela não acreditou como eu estava conseguindo andar. Ela não acreditou. E naquele dia que ela orou, a oração dela me impactou. Me impactou assim, eu nunca tinha recebido uma oração daquele jeito. E assim, naquele dia eu vi que Deus olhou, Ele olhava por mim e eu não entendia. Eu não entendia, sabe? E assim, daquele dia em diante, eu vi a mudança na minha vida. Mas eu também entendi que eu tinha que tomar um posicionamento. Eu tinha que tomar um posicionamento, porque eu estava afastada. Eu saí da igreja por sair. Eu não comuniquei a ninguém que eu ia sair da igreja. E na época que eu saí de lá, o pastor que estava lá há muito tempo, saiu na mesma época que eu. Então a outra pastora que entrou, eu nem conhecia. Eu achei, não vou nem falar nada, porque ela não vai conhecer a minha situação. Vim para a igreja. Nesse dia, a pastora orou. Ela falou muita coisa, tocou muito forte no meu coração. Ela falou coisa que só eu e Deus sabia. Só eu e Deus sabia. Porque assim, é muito doído, porque assim, eu ia tomar banho, eu não podia nem lavar cabelo direito, sabe? E isso me dói, só de eu falar isso me dói muito. Porque é uma situação assim que eu achei que eu ia morrer com aquilo. Eu achei que eu ia morrer com a mão e o pé daquele jeito, sabe? E ela falou pra mim, não adianta você ir pra médico. Isso não é médico, isso é espiritual. Aí ela falou assim, você tem que tomar um posicionamento, porque Deus quer te abençoar. Só que você tá afastada. E eu falei, não vou mais. Sabe? Eu falei, se Deus tiver que me curar, Ele vai me curar em casa. Eu não vou mais. E aconteceu muita coisa que ela profetizou, que ela falou, que o Espírito Santo através dela falou comigo aquele dia. Foi acontecendo coisa assim que eu jamais imaginei que ia acontecer, sabe? E o meu sobrinho foi para o acampamento. Eu tinha que viajar numa sexta-feira para casa do meu irmão, porque eu ia passar 20 dias lá. Mas eu não podia... Eu não queria ir, na verdade. Eu só fui porque eu tinha que levar minha mãe. Ela não podia ir sozinha.
E mesmo com o pé e a mão daquele jeito, eu sempre mostrei para todo mundo que eu podia fazer as coisas. Sabe? Que eu não deixava ninguém ver eu chorando. Eu passava dia e noite com pomada no pé e na mão. Eu só conseguia ficar com eu e Deus quando eu ia dormir. Quando meu marido dormia, era que eu ia conversar com Deus. Aí era a hora que eu chorava, era a hora que eu falava tudo o que estava sentindo. E eu fui ia viajar na sexta-feira. Eu nem sabia o dia que tinha culto. E eu acordei com um sentimento muito forte. Você tem que ir na igreja hoje. Você tem que ir na igreja hoje. E eu falava assim, Senhor, mas eu vou em qual igreja? Aqui tem tanta igreja. Só que o Espírito Santo falou assim pra mim, não, você vai na que eu te levei. Naquele dia eu ajoelhei, de manhã, e falei pro Senhor, Senhor, se o Senhor é Deus na minha vida, se o Senhor quer mudar a minha vida, se o Senhor quer fazer uma transformação na minha vida, o Senhor me leva na porta da igreja. O Espírito Santo me leva na porta da igreja. E eu só tinha vindo uma vez. Eu só tinha ido uma vez na igreja, na Fôlego de Vida. Eu não sabia nem o caminho. E eu vinha à noite. E meu sobrinho tinha ido para um acampamento. Todos os jovens tinham ido para um acampamento. Não tinha ninguém para me poder perguntar. Por incrível que pareça, eu peguei o carro sem saber o caminho. Eu vim parar na porta da igreja. Eu moro em Francisco Morato. Eu não sabia nem o caminho. Eu falei, Senhor, se o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor vai me pôr na porta da igreja. Eu vim parar na porta da igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, que eu olhei a porta, eu me desmanchei ali em cima de chorar. Sabe? Eu vi que aquele dia, o Senhor é comigo. Ele sempre foi comigo. E eu não entendia isso. Mesmo no outro ministério, Ele era comigo. Porque Ele sempre me guardou. Mas eu não entendia isso. Porque o médico, quando eu fui no médico, o médico falou assim, você pode perder o pé. Você pode pegar uma infecção, porque está muito cortado o seu pé. Você pode perder os 2 pés. Só que eu falei para ele, eu creio no Deus. Eu creio em Deus. Que eu não vou perder meu pé. Mas eu já estava afastada. Mas mesmo assim eu cria que Deus podia fazer alguma coisa na minha vida. E minha mãe sempre orava por mim. A minha irmã sempre orava por mim. Meu sobrinho sempre orou por mim. Vim parar na igreja nesse dia. Sentei na última cadeira. O culto já tinha até começado. Sentei na última cadeira. Quando eu entrei, eu falei, eu não acredito que eu tô aqui dentro. E eu vim sozinha. Sozinha. Parece que Deus pegou meu carro e colocou na porta da igreja. Porque eu não vi nem o caminho que eu fiz. Quando eu estava sentada, a bispa, na época era pastora, ela abriu a porta da sala dela, ela olhou para mim e ela falou assim, quem te trouxe aqui? Eu falei, o Espírito Santo. A única resposta que eu dei para ela aquele dia. Ela começou a chorar. Eu nem sei se ela lembra disso. Ela começou a chorar. E nisso o culto começou. Mas aquele dia a palavra veio, só faltou falar o meu nome. A palavra. Só faltou falar o meu nome. E assim, e desse dia eu entendi que eu tenho que continuar. Que eu sou uma prova viva que Deus existe. Eu sei disso, que eu sou a prova viva que Deus existe. Porque mesmo com a mão e o pé assim, eu ainda conseguia ajudar os outros. Mesmo com a mão e o pé assim, eu conseguia fazer uma comida para levar para as pessoas da rua, mesmo com a mão e o pé assim, sabe? Mesmo com a mão e o pé assim, eu conseguia lavar uma roupa em casa e ninguém nunca viu eu reclamando. Eu nunca reclamei, sabe? Eu ficava muito triste por conta daquilo, mas eu nunca abri a boca para falar assim, Deus não existe na minha vida, nunca. Vim para a igreja, fiquei 1 mês, 2 meses, sem vir. Só que aquilo me incomodou muito, 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 muito.
Porque eu conhecia um Deus aqui que eu não tinha conhecido no outro ministério. Porque lá eu só sentava, levantava e ia embora. Eu não entendia o que estava acontecendo. E assim, na Fôlego de Vida, eu pude entender qual é o meu chamado. Hoje eu entendo qual é o meu chamado. Hoje eu entendo que eu não posso cair. Se eu cair, eu sei que tem alguém que vai orar por mim, que tem alguém que está do meu lado, que não deixa eu cair, sabe? E nisso foi passando o tempo. E a pastora ungia meu pé, ungia minha mão, orava por mim, mandava áudio. Eu vinha nos cultos, com o pé rachado, o pé sangrando. Entrei para intercessão. Com muita luta, entrei para intercessão, porque eu não queria também. Porque eu não queria levantar a mão, porque era muito feia a minha mão. Mesmo assim, eu ficava em pé. Mesmo assim, a líder da intercessão me colocava em pé. E eu nunca falei um não. Nunca falei um não. Às vezes eu estava lá atrás intercedendo e eu sentia meu pé abrindo. Sabe? Mas mesmo assim, Deus falou para mim, você não pode desistir. Porque eu sou contigo. Sabe? E eu vou te mostrar que eu sou contigo. Porque eu vou te mostrar. Uma vez eu senti muito forte. O Espírito Santo falando para mim, pessoas vão ser curadas através de você. Eu senti isso, eu intercedendo lá atrás, sabe? Naquele dia eu entendi que o que eu passei, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito. Hoje eu agradeço muito, muito, muito a Deus. Eu não tenho nem palavras, sabe? E fui trabalhando na obra, entrei como intercessora, fiquei, me esforcei. Tinha dia que eu não queria vir, tinha dia que meu pé latejava muito, 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 muito. Ele inchava que não cabia no sapato. Às vezes eu vinha de chinelo e chegava ali em cima e eu colocava o sapato. Porque eu não queria que nenhum membro visse o meu pé. Mas eu vinha. Quando eu saía daqui, eu entrava no carro e colocava o chinelo. Mas ele já estava, o sapato estava cheio de sangue. E isso foi passando o tempo. Que assim, chegou uma época que eu parei, olhei para o meu pé e falei assim, cadê tudo aquilo? Sabe? Sumiu. E eu não vi. Do mesmo jeito que eu não vi como veio, eu não vi como foi. A única coisa que ficou foi as marcas na minha mão. Mas eu entendo que essas marcas é para mim não esquecer do que Deus me curou. Eu entendo isso. Sabe? Assim, eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito. Sabe? Só que Deus, mesmo na sua imperfeição, Deus te olha. Deus cuida de você. Sabe? E eu sei que Deus, mesmo eu sendo falha, Deus cuidou de mim. Ele cuida de mim até hoje. Em cada detalhe Ele cuida de mim. Sabe? E assim, eu só tenho que agradecer. Porque se eu reclamar de alguma coisa, eu acho que eu tô reclamando demais. Porque eu não tenho falta de nada. Hoje eu sei que eu sou curada da mão e do pé. E eu sei também que eu entendi qual é o meu chamado. Eu entendi que, assim, eu preciso continuar. Sabe? E, assim, eu não tenho palavras pra falar. Porque o meu... Quando eu abro o olho, eu já agradeço a Deus por eu estar viva. Porque eu poderia estar sem pé. Eu poderia ter perdido meus 2 pés. Porque não foi fácil. Mas eu sei que Deus está comigo. Sabe? Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Agora eu quero orar, não sei o que você passa, o que você está passando. Eu não sei qual é o seu problema. Se for espiritual, eu creio que Deus está passando com um anjo. O Deus está mandando um anjo, enviando um anjo de cura. Um anjo de cura.
tirando qualquer enfermidade. Do mesmo jeito, eu profetizo que do mesmo jeito que ele me curou, ele vai curar você. Ele vai libertar você. Ele vai fazer a mesma transformação que ele fez na minha vida. E muito mais. Eu creio nisso. Amém?